Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar o gênero textual receita culinária. Eu sou o professor João Paulo e essa aula é destinada às turmas do terceiro ano A e B da escola Elze Lima Verde Montenegro. Na aula passada, nós estudamos o gênero textual relato pessoal. Nós vimos que essa é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato marcante da vida de uma pessoa. Vimos a finalidade desse gênero, que é documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou até de um grupo. Vimos ainda a estrutura, as características e um exemplo de relato pessoal. Mas na aula de hoje, como eu já havia adiantado, nós vamos falar sobre o gênero receita culinária. Muito bem, então vamos começar pelo conceito de receita culinária. O que é isso? O que é uma receita culinária? É um texto instrucional que auxilia a preparar um alimento. Agora vamos entender esse significado. É um texto instrucional. Instrucional vem de instruções, ou seja, é um texto que traz orientações que vão auxiliar, vão ajudar a preparar um alimento. Esse é o conceito básico de uma receita culinária. E a finalidade? Para que serve uma receita culinária? Serve para ensinar, passo a passo, como fazer uma comida ou bebida. Aqui no conceito, ele falava sobre o preparo de um alimento. Esse alimento, aqui na finalidade, é complementado. Ele pode ser uma comida, pode ser uma bebida. Inclusive, ao final dessa aula, nós vamos trazer duas receitas culinárias. Vamos trazer uma receita referente a uma comida e uma receita de uma bebida. Superado esse entendimento inicial, que uma receita culinária é um texto instrucional, é um texto que traz orientações e que essas orientações servem para preparar um alimento, seja uma comida, seja uma bebida. Agora vamos à estrutura desse gênero. Na receita culinária, há o título, os ingredientes, o modo de fazer ou modo de preparo e a porção ou rendimento. Geralmente, os dois elementos principais são esses aqui: ingredientes e modo de fazer ou modo de preparo. Há receitas que não vêm com essa última parte aqui, não vem com a porção, com rendimento, dizendo, especificando a quantidade que aquela receita irá proporcionar. Então essa parte aqui, porção ou rendimento, ela é opcional. O título também é muito importante. Se não houver o título, como é que eu vou saber a que aquela receita está se referindo? É uma receita de quê? Portanto, é uma parte imprescindível também. Essas são as três partes principais. Eu havia falado que as principais eram os ingredientes e o modo de fazer, de fato são, mas o título também é extremamente necessário para que você saiba de que receita aquele texto está falando. Essa é a estrutura básica. Daqui a pouco, quando a gente for ler as receitas, vocês vão ver o título, os ingredientes e o modo de fazer. A porção e o rendimento não aparecem nessas receitas que eu trouxe, mas há receitas que trazem esse elemento também. E as características da receita, quais são? Os verbos geralmente aparecem no imperativo. Nós ainda não estudamos verbos no terceiro ano. Vamos estudar esse conteúdo mais adiante. Vocês vão ver que verbos são palavras que exprimem ação ou fenômenos da natureza. Por exemplo, ação, jogar, correr, sorrir. Aí, fenômenos da natureza, chover, trovejar. Então, os verbos têm essa característica. Eles têm tempos, têm os modos, nós vamos estudar tudo isso. Mas já adiantando,
Na receita, os verbos aparecem geralmente no imperativo. O imperativo é um modo verbal que traz ordens, conselhos, orientações, é no sentido de faça, adicione, coloque, acrescente, quando o verbo pede para o leitor fazer uma determinada situação, uma determinada ação, tá? Então esses verbos eles aparecem no imperativo. Mais para frente nós vamos estudar isso de maneira detalhada. A linguagem é direta, clara e objetiva, tá? Não é um texto muito grande e a linguagem desse texto ela não traz palavras rebuscadas, difíceis, não, são palavras simples para que o leitor entenda e faça o alimento que ele está desejando. Pode conter indicação de calorias por porção, rendimento, dicas de preparo ou de como decorar e servir. Isso aí também é opcional. Quanto vai render, como preparar, como decorar, como servir, se é frio, se é gelado, enfim. São algumas características do gênero textual receita culinária. Eu não acrescentei aqui no slide, mas as receitas normalmente são publicadas em livros, tem livros próprios para isso, livros de receitas. Você também pode encontrá-las em jornais, revistas, na embalagem de produtos, na internet, enfim, elas aparecem em diversos lugares. Exemplos de receitas culinárias. Como eu disse, eu trouxe dois exemplos. Trouxe o exemplo de uma comida e de uma bebida. Vamos primeiro para a comida? Vamos lá. Antes da comida, deixa eu explicar aqui mais um item sobre receitas. As receitas, elas pertencem ao tipo textual injuntivo, que é um tipo textual que traz orientações de maneira geral. A esse tipo textual também pertencem bulas de remédio, manuais de instruções. Nós vamos estudar isso também. Tem outros tipos de receitas, por exemplo, uma receita médica, tá? Outro tipo de receita. Aqui eu especifiquei que receita nós estamos estudando. Receitas culinárias. Culinária diz respeito à cozinha. Tá? São receitas destinadas ao preparo de alimentos, como eu falei lá no início da nossa aula. Tudo entendido? Então agora sim, vamos lá. Receitas culinárias. Primeiro, a receita de um alimento, de uma comida. Primeiro, a receita de uma comida. Omelete, olha aí. Então, veja bem. Primeiro elemento que a gente identifica, o título. O título dessa receita é omelete. Poderia ser receita de omelete ou omelete simples, omelete delicioso. Aqui apareceria o título. Depois tem os ingredientes, outro elemento, e ainda o modo de fazer. Pronto. Assim você identifica uma receita culinária. Sempre você vai identificar um determinado texto pelos seus elementos. Por exemplo, o bilhete, você vai identificar por quê? Porque vai ter lá os elementos do bilhete. Destinatário, a mensagem, a despedida, o remetente, a data que o bilhete foi escrito. O conto vai ter os personagens, tempo, espaço, a fábula. Além disso que eu já falei, dos personagens, do tempo, do espaço, vai ter animais que falam, vai ter uma lição no final. E a receita é simples de identificar. Tem o título, tem os ingredientes e o modo de fazer, só pode ser uma receita culinária. Tranquilo. Vamos fazer aqui a leitura dela. Ingredientes: 2 ovos, 1 pitada de sal, 1 fatia de presunto, 2 fatias de queijo, tempero verde a gosto, caldo de galinha a gosto. Os ingredientes são os produtos que você vai utilizar, que o leitor vai utilizar para fazer aquela determinada comida.
Aqui é um omelete. Olha aqui a receita, ou melhor, a foto dele. A receita é composta pelo título, os ingredientes e o modo de fazer. Aqui está uma foto, como vai ficar o nosso omelete. Então, para fazer um omelete desse, eu vou precisar dos seguintes ingredientes. Os ingredientes são que? Os produtos. Muito bem. Separei esses produtos, aí eu passo para a fase seguinte. Modo de fazer. Como eu vou utilizar aqueles ingredientes? Aí tem um passo a passo. Passo 1, passo 2, 3 e 4. Passo 1. Bata os 2 ovos. Pode ser na batedeira ou não. Passo 2. Coloque os ovos na frigideira, já untado com óleo. Acrescente o sal, o presunto picado em quadradinhos e as 2 fatias de queijo. Passo 3. Acrescente os temperos, espere ficar firme e vire o omelete. Passo 4. Espere 1 minuto e retire do fogo. Está pronto. Bom apetite! Olha aqui, mais uma foto do omelete. Aqui é a receita de uma comida. Primeiro tem os ingredientes, depois o modo de fazer. Receita de um omelete. Ah, professor, o senhor disse que tinha uma receita de uma bebida também? Tem sim, olha aqui. Vitamina de goiaba. Quem gosta de vitamina de goiaba? Eu gosto, muito boa. Então, como eu faço uma vitamina de goiaba? Muito bem, preste atenção. Nós estamos trabalhando o gênero textual receita culinária. Quais são os elementos básicos da receita culinária? Relembrando, título, ingredientes e modo de fazer. Qual é o título aqui? Vitamina de goiaba. Quais são os ingredientes? 2 goiabas maduras, 1 litro de leite gelado e 8 colheres de sopa de açúcar. Atenção, sopa. Professor, fazer goiabada com sopa? Não, não é nada disso. Sopa é uma medida, é um tipo de colher. Tem a colher menor, pequenininha, tem colheres maiores. Essa colher de sopa aqui diz respeito àquela colher que a gente utiliza para comer normalmente. Você come com a colher, pronto, aquilo ali é uma colher de sopa, tá? É aquele tamanho, uma colher normal, tá? Então você vai pegar 8 colheres daquela de açúcar. Esses são os ingredientes: goiaba, leite e açúcar. Pegou esses ingredientes, aí você vai para o próximo passo, que é o quê? Modo de fazer. Lave bem as goiabas, ó, passo 1. Lave bem as goiabas, depois corte todas em 4 partes. Aí você vai para o passo 2. Bata todos os ingredientes no liquidificador por 2 minutos. Você vai jogar no liquidificador goiaba, leite e açúcar. Bate lá por 2 minutos. Depois vai para o passo 3. Passe a vitamina por uma peneira. E o passo 4. Sirva em seguida. Muito bem, assim nós vimos mais uma receita. Agora a receita de uma bebida. Pessoal, vamos encerrando por hoje a nossa aula. Vamos encerrando aqui a nossa aula. Hoje nós trabalhamos o gênero textual receita culinária. Vimos o conceito, a finalidade, as características e também 2 exemplos. O exemplo de uma receita culinária de uma comida e uma receita culinária de uma bebida. Se ficou alguma dúvida, reveja a aula ou pode perguntar ao professor lá no privado, no grupo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.